Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Alicerce. Estamos começando uma aula muito importante, muito legal. Vem com a gente, pessoal. Hoje, nossa turma G3 e nossa aula é de matemática. Vem com a gente aprender um pouquinho, pessoal. Bom, vocês já nos conhecem, pessoal. Meu nome é Juan e eu sou o professor de matemática de vocês. Boa noite, gente. Meu nome é Lara e eu sou professora de leitura. Então, pessoal, hoje a gente vai aprender algumas coisinhas, né, complementando aquilo que a gente viu na terça-feira. Nós vamos ver aí o que são frações equivalentes e a gente vai ver alguns probleminhas envolvendo números decimais, ok? Para hoje, a gente precisa do básico aí, lápis, borracha, caderno, para as anotações. Então, já separa seu material aí, pessoal, para a gente começar a aprender. Para o nosso Mindfulness de hoje, pessoal, nós vamos aí tentar esvaziar a nossa mente, ok? E tentar entender um pouco dessa importância. Porque esvaziar a mente, muitas vezes, ajuda-nos a melhorar a nossa memória, lembrar coisas que realmente são importantes. Além disso, às vezes esvaziar a memória para que a gente consiga preencher com novas coisas, preencher com novos aprendizados aí. Então, gostaria que você sentasse aí o mais relaxado possível na sua cadeira, no seu sofá, onde você esteja, ok? Feche os olhos e tente, pessoal, de fato esvaziar a sua mente. Deixe os pensamentos irem. Imagine que os seus pensamentos são como borboletas ou como pássaros e eles simplesmente saem voando. Tente se concentrar apenas na sua respiração, no seu corpo. Tente entender como a sua respiração funciona. Sinta o ar que está em volta de você, que entra em seus pulmões. Para esvaziar a mente, não precisa forçar. Se os pensamentos vierem, você simplesmente deixa eles ir. Tente se concentrar em algo fixo, como, por exemplo, a sua respiração. Quero que você respire bem fundo e, ao soltar o ar, imagine que os seus pensamentos ruins estão indo embora. Inspira. Pode soltar o ar devagar. À medida que você esvazia o seu pulmão, esvazie também a mente. Se concentre somente agora no momento presente, no som da minha voz e em sua respiração. Puxe o ar mais uma vez. Solte. Que sua mente esteja cada vez mais vazia para receber agora novos conhecimentos, novas informações. Inspira. Solta o ar devagar. Não deixe os pensamentos te atrapalharem nesse momento. Foque no momento de agora. Respira fundo mais uma vez. Solta o ar. Estamos preparados para receber novas informações, iluminar nossas mentes, nos encher de novos conhecimentos, uma nova memória, novas lembranças. Pode abrir os olhos devagar, pessoal. Fiquem tranquilos.
Na aula passada, pessoal, nós vimos como reduzir fração e o que é redução de fração. Além disso, também a gente viu divisão com números decimais, como dividir com números decimais. E hoje, pessoal, nós vamos dar continuidade na ideia de redução de fração, por quê? Porque nós vamos ver o que é fração equivalente, e a gente vai ver que uma coisa está intimamente ligada com a outra. Além disso, a gente vai resolver alguns problemas envolvendo números decimais. Então, só para a gente relembrar, pessoal, a gente viu que frações têm gráficos parecidos, ok? Olha lá, ó. Algumas frações têm gráficos parecidos. Por exemplo, 1/2, 2/4 e 4/8 tem o gráfico muito igual. Por quê? Porque, embora as divisões sejam diferentes, né? No primeiro gráfico ali temos 2 divisões, no segundo gráfico temos 4 divisões, e no terceiro gráfico ali temos 8 divisões. Então, embora as divisões sejam diferentes, as partes pintadas são a mesma. Nós percebemos ali que sempre a metade do nosso gráfico está pintado. Então, embora essas frações sejam diferentes e os gráficos sejam diferentes, eles representam a mesma área pintada. E a gente percebeu ali que é como se uma fração fosse o dobro da outra. Por exemplo, 1/2. Se nós multiplicarmos por 2 em cima e embaixo, nós chegamos aí na fração 2/4. Ou seja, o contrário também vale. Se a gente dividir em cima e embaixo por 2, a fração 2/4, veja lá, ó, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Então, é como se a gente estivesse diminuindo a fração, ou seja, nós estamos reduzindo a fração. E a gente percebeu que reduzir a fração é o quê, pessoal? O que seria reduzir a fração? Alguém lembra lá da frase que eu coloquei na aula passada? Reduzir a fração, no caso, seria diminuir, eu acho. De certa forma, a gente, teoricamente, a gente diminui ela no sentido dos... Sim, no sentido dos números que estão em cima e embaixo, né? O que era 2 se torna 1, o que era 4 se torna 2. Mas a fração, ela continua sendo... Feio, né? Sendo. O que muda ali, ó? Entre a fração 1/2, 2/4 e 4/8, se a gente olhar para os gráficos mudam simplesmente no tanto de divisões. Então, em vez da gente ter um gráfico cheio de divisões, às vezes é mais fácil a gente ter um gráfico mais simples. Então, o que é reduzir frações? Reduzir frações é a gente chegar no gráfico mais simples, ok? Geralmente é isso. Foi isso basicamente que a gente viu na nossa aula passada. No gráfico mais simples. Então, se a gente estava lá no 4/8, se a gente dividir por 2 e depois dividir por 2 de novo, nós vamos chegar no gráfico mais simples, que seria 1/2. Então, vamos aprender agora, isso a gente estava só retomando, né? Então, vamos aprender mesmo, pessoal, o que a gente tinha para hoje. Bom, o que são frações equivalentes? O que é uma fração equivalente, pessoal? Basicamente, fração equivalente é quando um gráfico representa a mesma área. Então, olha, a gente estava vendo que redução de fração é a gente sair de um gráfico, às vezes, mais complicado e chegar num gráfico mais simples, embora os dois gráficos representem a mesma área. Isso, implicitamente, eu já estava falando sobre, pessoal, frações equivalentes. Por quê? Porque fração equivalente é toda fração que tem o mesmo valor ou o mesmo gráfico, né? Representa o gráfico da mesma área. Vamos olhar ali para o gráfico de pizza. A primeira pizza ali, ó, pessoal, é uma pizza de 8 pedaços, ou seja, 8 divisões. Mas foram comidos 4 pedaços de pizza, certo? Então, quantos pedaços sobraram? 4 pedaços. Ok? Então, aquela fração, aquela pizza de 8 pedaços, sobrou 4. A fração que representa essa pizza aí seria 4 pizzas, né? 4 pedaços de pizzas de 8, né? Então, 4/8. Entretanto, se a gente pegar e olhar para esse gráfico, para essa pizza, de uma maneira mais
abrangente. Em vez da gente olhar pedaço por pedaço, nós olharmos de maneira mais ampla e vermos o que aconteceu. De fato, na verdade, embora tenha se comido 4 pedaços, o que na verdade aconteceu foi que comeram metade da pizza. Em vez da gente olhar, putz, comeram 4 pedaços, se a gente olhar de maneira mais ampla, nós vamos ver o quê? Que a pizza foi comida pela metade e sobrou metade da pizza. Em vez da gente estar dividindo a pizza em 8 pedaços, nós estamos dividindo ela em 2. Uma metade e 2 metades. E daí a nossa nova fração ali, em vez da gente olhar ela pedaço por pedaço, nós estamos olhando ela de maneira inteira. Ou seja, nós estamos falando que a pizza tem 2 pedaços, ou seja, 2 divisões, e um desses pedaços, ou metade dela, foi comida. Então, nós temos lá a fração 1/2, ok? Agora, percebam, pessoal, que ambas as maneiras de olhar, tanto a maneira de olhar a pizza, que foi comido 4 pedaços, e a outra maneira de olhar que foi comido metade da pizza, é a mesma maneira, é a mesma coisa, só falado de maneira diferente. Nós estamos representando de maneira diferente uma mesma coisa. Ou seja, metade da pizza foi comida. Agora, se eu falar 4 pedaços de pizza foram comidas, quantos tinham? 8. Ou seja, metade da pizza foi comida. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a fração 4/8 é equivalente à fração 1/2. Por quê? Porque elas representam a mesma área do gráfico. E não só isso, pessoal. Já eu vou mostrar para vocês que elas representam também o mesmo valor. Então, frações equivalentes podem ser vistas de uma maneira que quando um gráfico representa a mesma área. Ok? Perceba que a redução de fração é justamente a outra. Então, a gente acabou de aprender redução de fração na nossa última aula. E quando a gente reduz uma fração e a gente chega na outra fração, isso significa que aquelas 2 frações, a reduzida e a não reduzida, são equivalentes. Tá? Então, olha lá. Por exemplo, a fração 4/8, que a gente acabou de ver ali. Se nós dividirmos 4 por 4 em cima e embaixo, olha lá, ó, se nós dividirmos... Deixa eu até desenhar aqui para ficar mais fácil para vocês. Se nós dividirmos aqui, ó, o 4 por 4, o que a gente vai ter aí? 4 dividido por 4 dá 1, certo? E agora vamos olhar ali embaixo, ó. 8 dividido por 4. 8 dividido por 4 é 2. Então, temos aí, ó, 2 aí. O que isso significa, pessoal? Significa que a gente reduziu a fração 4/8, a gente transformou ela numa fração mais simples. 4/8 se tornou 1/2, através da redução de fração. Quando é possível fazer isso, quando é possível reduzir essa fração, tanto a fração reduzida quanto a não reduzida são equivalentes, ok? Então, não só existe a maneira da gente olhar o gráfico da fração, como também a maneira da gente olhar a redução da fração, para a gente ver se elas são equivalentes ou não. Então, já mostrei 2 maneiras da gente ver quando uma fração é equivalente. Uma delas é olhar para o gráfico. Se o gráfico diz que as frações têm o mesmo tanto de área, embora as divisões sejam diferentes, mas a mesma área pintada, então essas frações são equivalentes. Outra maneira, se eu conseguir reduzir essa fração, tanto a fração reduzida, quanto a fração não reduzida, também são equivalentes. Ok? Então, são 2 maneiras da gente ver frações equivalentes aí. Voltei, professor, e consegui consertar aqui. Ótimo, obrigado. Ah, arrasou. Pronto, agora Arthur está com o nome de Arthur. Olha aí, ó, beleza. Obrigado, Nicolas. Resolvido. Resolvido, cara. Resolvido. Bom, vamos olhar aqui então, pessoal, sobre as frações equivalentes. Nós vimos como reduzir frações e agora vimos que essas frações são equivalentes, ok? Então, quando a gente reduz uma fração,
essa fração é equivalente. Além disso, também é possível a gente olhar para o gráfico. Então, olha, eu vou ler aquela parte vermelha ali, e tem 3 palavras ali, ou 3 pequenas frases, que estão em negrito, tá? Cada uma delas significa uma coisa. Quero que vocês prestem muita atenção. Então, todas essas frações que está aparecendo ali embaixo, todos esses desenhos ali, aqueles gráficos, são equivalentes entre si, pois representam a mesma área no gráfico, ok? Então, Lara, aperta aí o botãozinho para a gente ver o que vai aparecer aí. De passar o slide. Olha lá, apareceu. Pensando que, olha, que chique, né? Lá, apareceu setas aí. Essas setas estão falando o quê, pessoal? Ó, que a área no gráfico delas, de cada uma ali, está representando metade do meu gráfico de pizza ali, ok? Entretanto, as frações são diferentes, mas elas são equivalentes, porque cada uma representa o mesmo gráfico. Continuando. Tem como resultado o mesmo número decimal. Então, se eu dividir fizer cada uma daquelas divisões, seja 1 dividido por 2, ou 2 dividido por 4, ou 3 dividido por 6, ou ainda 4 dividido por 8, nós chegaremos num mesmo resultado, um mesmo número decimal. Então, passa mais uma vez aí, Lara, para a gente ver que número decimal é esse. Juan, para mim travou enquanto você estava fazendo a pergunta. Travou? Não, tudo bem, tranquilo. Enquanto vai destravando, eu vou falando. Então, o que significa isso, pessoal? A gente tem que entender que não só o gráfico representa a mesma área pintada, mas o número decimal também é o mesmo, pessoal, ok? Então, se você pegar lá e fizer a divisão 1 dividido por 2, nós vamos chegar no resultado. A gente já fez essa conta em aulas passadas sobre números decimais. Se a gente pegar 1 dividido por 2, vai dar 0,5. Se você pegar e colocar daí, fazer outra divisão, você pegar 2 dividido por 4, o resultado vai ser 0,5. Se você pegar 3 dividido por 6, o resultado vai ser 0,5. Se você pegar 4 dividido por 8, você vai chegar no resultado também 0,5. Então, olha que interessante. Frações equivalentes, pessoal, também são aquelas que têm o mesmo resultado de número decimal, o mesmo resultado da divisão, ok? Eles não só representam a mesma área no gráfico, eles não só são as mesmas reduções, ok? Eles não só têm a mesma fração irredutível, mas também eles têm o mesmo número decimal que representa. Então, cada uma dessas frações tem um mesmo número decimal que representa eles, que é 0,5. Ok? Deu certo de salvar aí, Lara, ou não? Deu? Então passa aí para a gente ver se vai aparecer o número agora. Sucesso! Olha lá, ó. Boa. Então, olha lá, pessoal. 0,5, ok? E daí, continuando, e umas são múltiplas das outras. Perceba, pessoal, quando a gente pega lá a primeira fração é 1/2, tá? 1/2, 1 dividido por 2 lá, então. 1/2, se nós multiplicarmos por 2 em cima e embaixo, nós chegamos na segunda fração ali, ó. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, chegamos na segunda fração. Na terceira fração aqui, ó, que é 3/6, nós precisamos multiplicar por 3. Então, olha lá, ó. 1 vezes 3 dá 3. 2 vezes 3 dá 6. Chegamos, então, na terceira fração. E a mesma coisa acontece lá na quarta fração, ó. Na quarta fração, nós multiplicamos por 4, em cima e embaixo, ó lá, ó. 1 vezes 4 dá 4. 2 vezes 4 dá 8. Transformamos a fração 1/2 em 4/8. Para que a gente transforme a fração 1/2 em 4/8, nós precisamos multiplicar em cima e embaixo por 4. Para transformar a fração 1/2 em 3/6,
Nós precisamos multiplicar em cima e embaixo por 3. E para transformarmos a fração 1/2 em 2/4, nós precisamos multiplicar em cima e embaixo pelo número 2, ok? Então, isso significa que elas são múltiplas uma das outras, ou seja, elas têm fatores que tornam a fração de uma para outra, ok? Isso é muito importante. Então, resumindo aí, o gráfico tem as mesmas áreas pintadas, o número decimal que essas frações representam é o mesmo, e elas têm fatores que transformam uma na outra. Pode passar. Ser múltipla, olha lá, só um adendo ali, ó, né? Ser múltipla significa que pode ser dividida ou multiplicada por um mesmo fator no numerador e no denominador. Então, no caso, olha lá, ó, quando a gente fala que 2/4 é múltiplo de 1/2, significa que o fator que multiplica ele é o 2, tanto em cima quanto embaixo. A mesma coisa acontece com 3/6, onde o fator é 3, e 4/8, onde o fator é 4. Ok? Beleza, pode passar. Por fim, pessoal, a gente vai dar uma olhada aqui em quais fatores transformam uma na outra. Então, note que todas as frações são equivalentes, ok? Elas têm fatores que tornam uma na outra, tá? Uma fração se transforma na outra aqui. Então, elas têm que seguir os 3 requisitos lá. Primeiro, os gráficos têm que ser o mesmo. Segundo, o número decimal tem que ser o mesmo. E terceiro, existem fatores que transformam no outro. A gente tem que conhecer esses fatores, ok? Então, todas as frações são equivalentes. E será que a gente consegue transformar uma na outra? De que maneira? A gente vai ter que encontrar os fatores aí. Então, vou começar aqui mostrando para vocês que, ó, para a gente transformar... Deixa eu pegar uma... Aqui, ó. Para a gente transformar... Nossa, ficou muito feio isso. Deixa eu fazer de novo. Para eu transformar essa fração na outra, ok? Para transformar a fração 2/3 na fração 4/6, eu preciso multiplicar por 2, ó. O meu fator aí é o 2, tá? Então, ó, multiplicando 2 vezes o 2, se torna o 4. E aqui embaixo? Aqui embaixo é a mesma coisa. Eu preciso multiplicar por 2. Então, tudo que eu multiplico em cima, eu tenho que multiplicar embaixo também. Isso é muito importante, pessoal, tá? Então, ó, 3 vezes 2 dá 6. E aí, eu consegui transformar a minha primeira fração em 2/3 na minha segunda fração. O fator que fez essa multiplicação aí é o número 2, ok? Além disso, nós poderíamos também olhar para o número decimal que representa essas frações. Se a gente fizer 2 dividido por 3, nós teremos o seguinte: 3 vezes 0 dá 0, sobra 2, 3 vezes 6, tá? Aqui vai vir um 0, né? Deixa eu continuar a conta aqui. 3 vezes 6 dá 18. Então, 20 menos 18, sobra 2, e isso vai continuar sempre. Então, esse 6 vai ficar se repetindo aqui, tá? Então, basicamente, a gente tem aí 0,6 no sentido de o 6 continuar, né? 0,6, 6, 6, 6, 6 infinitamente. Ok? Agora, vamos olhar para outra fração. 4 dividido por 6, ok? 4 dividido por 6. Vamos ver como que ficaria essa fração aí. 4 dividido por 6, tá? 6 vezes 0 dá 0, aqui sobra 4. Baixa a vírgula, coloca um 0 aqui. Agora, 6 vezes 5 dá 30, 6 vezes 6 dá 36. Então, vamos lá, 6 vezes 6, 36. Sobra 4 aqui. Aqui vai continuar sempre. Aqui também. Olha lá, ó, o resultado também é 0,6, ok? Então, essas duas frações têm o mesmo resultado de número decimal. Ou seja, elas são
elas são de fato frações equivalentes, pessoal, porque não só tem o mesmo número decimal, como também tem o mesmo fator. Tem um fator que transforma uma na outra, ou seja, uma é redução da outra, ok? A 4/6 é redução da 2/3. Isso aqui é uma coisa muito importante. Só para a gente finalizar e eu mandar vocês para o intervalo, pessoal. Como que eu transformo a 2/3 em 6/9, ok? Eu já não tenho que multiplicar por 2, agora é um outro fator. Para eu transformar a 2/3 em 6/9, olha, em cima eu tenho que multiplicar por 3, ó. 2 vezes 3 dá 6. Embaixo eu tenho que multiplicar pelo mesmo número. Então, 3 vezes 3 dá 9, ok? E daí eu transformei 2/3 em 6/9. O caminho inverso seria dividir por 3, eu reduziria a fração e chegaria no 2/3 novamente. Então, essas frações também são equivalentes, ok? Entendidos até aqui, pessoal? Todo mundo conseguiu compreender? A ideia dessa parte Sim. era a gente tentar ver juntos, mas não vamos ter tempo. Acabamos passando muito tempo conversando. Então, a gente ia ver juntos quais seriam todos os fatores, tá? Para ajudar vocês, só para vocês terem uma noção. 8/12, ou 8/12avos, o fator seria 4, o número 4. Olha lá, 2 vezes 4 dá 8, 3 vezes 4 dá 12. Tá? As de baixo são um pouco mais complicadas, porque elas parecem não ter nada a ver com uma com a outra, ok? Então, elas são um pouquinho mais complicadas, a gente teria que ter um trabalho a mais aí de a gente achar quais são os fatores que transformam uma na outra. Por exemplo, se você fizesse divisões aqui, você vai ver que todas elas vão dar os mesmos resultados. Todas elas vão chegar no resultado no número decimal. A gente só teria que corrigir uma coisa aqui. Aqui não é 17, aqui é 18, tá? A única coisa aqui que está errado aqui é essa parte aqui. Seria essa parte aí. Porque senão, se for 17 ali, nunca vai dar certo. O termo ali no lugar de 17, na verdade, era 18, agora que eu percebi. E daí a gente conseguiria reduzir essas frações todas umas nas outras. E um dos fatores principais ali seria o 3, tá? O 3 consegue dividir todas essas aí umas nas outras de alguma maneira. Beleza? Entendi. Ótimo, beleza. Beleza. Pessoal, vamos para o intervalo. Vocês estão preparados, pessoal? Vamos voltar aí. Então, pessoal, nós temos aí 2 exercícios aí para fazer. Uma divisão aí, né? A Joana, Mariana e Henrique Queiroz farão a atividade ali da esquerda. Vocês deverão encontrar os números decimais que são iguais aí, pessoal, ok? Então, como que vocês farão isso? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, aqui, ó. 1 dividido por 7 aqui, ó, por exemplo. 1 dividido por 7. Que número que é esse? Se você fizer o cálculo ali, que número que vai dar? Que número que vai dar a divisão? Beleza, daí eu fiz ali e cheguei um número decimal. Eu tenho que achar outra fração que também tenha esse resultado decimal. Ok? Você tem que fazer o cálculo ali e mostrar. Pelo menos, pessoal, pelo menos um desses, pelo menos um par vocês têm que encontrar. Ou seja, 2 frações que tenham o mesmo resultado de número decimal. Beleza? Já o exercício da direita ali, João, Arthur, Henrique Peixoto, Camila, Sávio, Caio, Nicolas, Ellen e Osana vão fazer o exercício um pouco parecido também. Vão achar um par também. Ou seja, 2 frações que sejam equivalentes. Mas eles precisam daí encontrar qual fator faz uma se transformar na outra. Precisa fazer conta? Precisa fazer conta, porque você precisa encontrar qual o fator que transforma uma na outra. Por exemplo, aqui, ó. Vou dar o mesmo exemplo. Vocês não podem usar o exemplo que eu estou dando, pessoal. O 1
o 1 sobre 7 ali, 1/7, foi o exemplo que eu já dei. Se você multiplicar em cima e embaixo por 5, pessoal, você já vai ver que o resultado vai ser a fração logo do lado, ou seja, o par que representa a fração que é equivalente a 1/7 é o 5/35, o 5 sobre 35. Por quê? Se eu multiplicar 5 em cima e embaixo, 1/7 se transforma em 5 sobre 35, tá? Então, esse é um exemplo de frações equivalentes. E eu estou falando o fator aí é 5. Então, vocês vão ter que fazer o seguinte, pessoal, vão ter que encontrar duas frações aí que sejam equivalentes e qual o fator delas, ou seja, qual o fator que transforma uma na outra, ok? Então, toda fração que está aí no quadro tem uma dupla. Vocês têm que encontrar as duplas aí. Ah, eu acho que eu encontrei um. Ok? Então, mas você tem que fazer no caderno aí e daí mandar a foto para mim dos quais. Porque, pessoal, vamos lá. Deixa eu explicar de novo. Pode ser pelo chat, mas deixa eu explicar de novo como é que funciona. Você não vai me falar só a dupla. Você vai falar a dupla e qual é o fator que transforma uma fração na outra. Ok? E no caso da Joana, você vai falar a dupla de frações que você escolheu e qual é o número decimal que representa essas duas frações. Tá? Pode falar, Joana. Eu acabei caindo numa dízima periódica aqui procurando. Tem problema? Mas assim, é par? Não, não tem problema. Se cair numa dízima periódica, o que você vai fazer? Você vai colocar ali a dízima periódica, não precisa colocar todos os números. Coloca pontinho, ou coloca os só dois o primeiro primeiros número. só, né? Os dois primeiros. Aham, isso. Pode escrever só os dois primeiros e pronto. Tá valendo. É só um par? Pode achar mais. Pode achar mais. Tá Quantos bem. vocês preferirem aí. Vocês têm 10 minutos, pessoal, porque daí na nossa retrospectiva a gente vai fazer com um jogo. Então tem que dar tempo de jogar o joguinho aí. Então vocês têm 10 minutos para fazer esse exercício aí. Ok? No mínimo, pessoal. No mínimo os 3 pares aí. Vai ser sala separado? Não vou separar o grupo, não. Vocês vão fazer individual a atividade. Ah, Então pode começar a fazer. Se quiserem, se acharem mais fácil, pode mandar pelo chat. Se tiverem alguma dúvida também, podem perguntar, pessoal. Tá bom? Se tiverem alguma dúvida, pode perguntar que eu ajudo vocês aí. Lembrem de uma dica que eu dei muito importante lá na aula passada, de como descobrir se uma fração é reduzível ou não. Isso pode ajudar vocês na atividade de hoje. Vocês têm que encontrar um mesmo número que divida em cima e embaixo. Ou seja, se aquele número fizer parte de uma mesma tabuada. Isso aí ajuda muito. Se você encontrar um mesmo número, se você encontrar um número que seja parte da mesma tabuada, talvez vocês consigam reduzir e através da redução vocês cheguem no valor aí vocês já achem o par. e eu tenho que procurar onde, professor? É nessa tabela? Isso aí. Nessa tabela aí. E tá. E da parte do grupo onde que vai fazer outra coisa, então vai ter que fazer a mesma coisa, na parte da mesma tabela? Eles vão fazer a mesma tabela, só vão fazer coisas diferentes. Ah, tá. Ah, tá. Arthur, eu vi que você mandou aí no chat. Mas eu não entendi. Ou Qual é a fração? Os pares. eu mandei os pais. Ah, tá. Você mandou aí os pares, tá. Então, eu entendi o seu raciocínio, eu acho, né? 4/3 e 8/9. Essas são as frações que você escolheu, certo? Certo. Ok. Legal, mas não tem 8/9 aí Ah, tem sim. Então, mas elas não são. Foi quase, mas elas não são par, não. E a do lado? Também não. Olha, olha. Perceba, Nicolas, uma coisa interessante. 4 vezes 2, de fato, dá 8. Então, em cima, você conseguiu multiplicar por 2 e transformar em 8. Só que embaixo, para a gente transformar o 3 em 9, nós teríamos que multiplicar o 3 vezes 3, que dá 9.
Só que lembra lá da regrinha, a gente tem que multiplicar um mesmo número em cima e embaixo. Não pode ser um número em cima e outro número embaixo. Se eu multiplicar por 2 em cima, eu tenho que multiplicar por 2 embaixo também. Então, para eu transformar 4/3 em 8/9 é impossível. Ok? Não dá para eu transformar, multiplicar por um único fator. Então, eu teria que encontrar uma bem parecida que faz par com 4/3 aí. Só que você teria que multiplicar por 2 em cima e embaixo. Se você conseguir achar e mandar no chat, eu já te dei uma dicona aí já. Professor, você errou meu nome de novo. Você falou Não, você chamou ele de Nicolas. Professor, minha internet tá tão ruim que eu não tô conseguindo nem ver a tela. Vixe, E eu tô do lado do roteador. putz. Tenta sair e entrar de novo, sabe? Eu já saí. O Henrique Queiroz também tava numa Entrei. caída. Tinha caído também. Nicolas, eu não errei teu nome, é que o Arthur tinha Não. levantado a mão, eu chamei ele. Mas você chamou ele de Nicolas. Aí eu coloquei o Arthur, o Arthur e o nome do Arthur. E você Entendi. confundiu de novo. Não reparei. Perdão. Eu também falei errado. Camila, pode falar, Camila. Então, eu não tô conseguindo ver a tela. Tá tudo preto. Tá preto? Tá. Deixa eu ver aqui. Lara, você tem como despausar e pausar de novo? Que eu acho que é por isso que ela tá Sim. vendo a tela preta. Vamos ver. A Joana já mandou os resultados aí. O que eu encontrei até agora, 1/3 e 6/18 são par. Boa. Dividindo por Eu 6 encontrei essa fração, eu achei 1/3, que é a sua forma irredutível. Boa, Joana. Legal. Agora, qual é o número decimal que representa essas duas frações aí? Oi? Fala comigo? Arthur, você está com a mão levantada ainda. Você quer falar alguma coisa ainda? Pronto, professor. Nicolas, o que você achou aí? 2 pares no chat. Tá, 1/3 e 4/3 não são pares. Por que Lembrando, não são pares? Por que não são pares? Vou te ajudar aí. Par é que ainda não apareceu, Camila. Ué. Não sei então, Camila. Só um minuto, vamos ver o que... E também, professor, eu procurei na parte onde que tava a conta, porque a conta tava parecida que a primeira, a 1/3. Uhum. Por quê? Entendi. Eu Deixa eu peguei na explicar para parte de você baixo. por que não são pares. O que faz eles ser pares? Lembra lá. O que faz uma fração ser equivalente à outra? Você lembra de quais são os critérios? Não. Então, por isso que você não acertou. Quais são os critérios? Primeiro critério, um critério que você pode usar são os gráficos. Se você desenhar o gráfico de 1/3 e se você desenhar o gráfico de 4/3, você vai ver que um gráfico não tem nada a ver com o outro. Enquanto isso, gráfico de frações equivalentes são iguaizinhos, eles representam a mesma área pintada, tá? Além disso, você pode também olhar pelo fator. Como assim o fator? O fator que multiplicado em cima e embaixo transforma uma fração na outra. Não tem isso aqui nessas frações que você mandou. Por exemplo, como que eu faço para transformar 1/3 no 4/3? Por que número eu tenho que multiplicar? Por 4? Então, mas eu multiplico por 4 em cima. 1 vezes 4, de fato, dá 4. Mas se eu multiplicar por 4 embaixo, 3 vezes 4 não dá 3. Vai dar 12. Entendeu? Então, não transformou uma fração na outra. São frações diferentes. Para elas serem equivalentes, fazerem par, você tem que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. E daí a outra fração vai se transformar em uma fração diferente, mas que é
que tem fator, uma com a outra, ok? Uhum. Então, tenta de novo aí. Camila, não sei o que aconteceu, mas eu acho que a professora deu uma travada, por isso que não está aparecendo a tela para você. Eu vou ver se eu consigo mandar no chat. No chat não, no Vale, grupo. gente. Não sei porque que não tá aparecendo para vocês. Pois é, também não sei. Vou tentar mandar no grupo para vocês lá essa tela. Eu vou compartilhar novamente. Tá. Apareceu, Camila? Agora apareceu. Boa. Legal. Então, como para alguns não estava Séries da aparecendo, eu vou robótica. dar mais um tempinho. Para vocês fazerem. Encontrar um par e dizer qual é o fator que transforma uma na outra, tá, Camila? Essa é a tua atividade. Joana, agora que eu vi a sua mensagem A aqui. fração é de porcentagem, tipo isso, professor? Fração, a gente vai ver isso mais para frente, mas É fração quase ela pode isso, tipo. representar porcentagem. É quase isso. Ah, tá. Professora, eu encontrei. O Tá, professor, Arthur, pode falar. é aquele ali, ó. Não tem um canto, desse canto aqui? Eu vou colocar o número no chat. Isso, coloca o número no chat que daí eu vejo se está certo. Joana, eu vi que você chegou, dividiu os dois fatores e encontrou 0,33 nas duas divisões. Boa. Então tá ótimo. Se você quiser tentar encontrar outra, Então quer dizer que já já a gente vai ver fração em porcentagem, o meu pior inimigo. Ele tá muito próximo. logo, Ai, logo como eu a gente vai ver. detesto fazer isso. Não, mas fique tranquila. Se você tá manjando de fração, que eu tô vendo que você tá, o fato de fazer porcentagem é facinho. É só entender como que um é igual ao outro. Então, professor, Vai pegar rápido. Vamos ver então, Nicolas, se tá certo aí. 7. Não é Arthur. Nicolas, não. Arthur, perdão. Vamos lá ver Arthur, então. 7/6, 14 sobre 12. Legal, tá certíssimo, Arthur. Parabéns, muito bom. Certíssimo. Por quê? Agora eu quero que você me responda. Qual que é o fator aí? Sabe me dizer qual que é o número que multiplicado em cima e embaixo transforma um no outro? eu sei. De cima e baixo, Que número que eu multiplico para transformar os 7/6 em 14 sobre 12? que número você multiplica? Acho que o 4, o 7, o 14. Não é. Vou mostrar aqui para você. Como foi que você chegou a identificar esses É dois isso que eu ia pares? perguntar agora. Como que você chegou nesse... É que 7 mais 7 dá 14. E Aham. 6 mais 7 dá 12. Boa, então você encontrou o fator, você só não soube me dizer como. O fator aí, ó, veja comigo, quantas vezes o 7 apareceu para você fazer essa conta? 2. Tá. E quantas vezes o 6 apareceu para você fazer essa conta? O que você disse? Então, Quantas o vezes? 7 você falou que apareceu 2 vezes. E o 6 apareceu quantas vezes? O 6 Quando você faz 6 mais 6, quantas vezes ele aparece? 2. 2 vezes 2 também. Qual que é o fator? é o 12. O 2. Olha, o 7 está aparecendo 2 vezes. 7 mais 7 é 2 vezes o 7. O 6 está aparecendo 2 vezes. 6 mais 6 dá 12. Então, está aparecendo 2 vezes. 2 vezes 6. O fator é o 2. É a tabuada do 12. Entendeu? Então, eu vou mostrar aqui para você. Ó. Você pegou essa fração aqui, ó, 7
sobre 6, certo? E você chegou à conclusão que 14 sobre 12 são frações equivalentes. Você pensou, poxa, 7 mais 7 é 14, 6 mais 6 é 12. E, de fato, está correto. Por quê? Porque, olha, se eu multiplicar o 7 vezes 2, 7 vezes 2 é o 7 aparecendo duas vezes. 7 mais 7, que dá 14. E se eu multiplicar o 6 vezes o 2, vai dar 6 vezes 6 mais 6, que é 12. Ok? Então, o fator é 2. De fato, 7 sextos e 14 sobre 12 são frações equivalentes. Por quê? Porque existe um fator. O fator que eu estava pedindo aí é o número 2. Você usou um raciocínio diferente, Arthur, mas você chegou no resultado correto. E eu quero dar os parabéns para você, tá bom? Muito bom. Agora que eu entendi. Agora tudo faz sentido. Memes de Futurama. Exatamente. Muito bom. Eu vou dar só um exemplo aqui dessa parte aqui da Joana. E vou dar um exemplo aqui do que até o que o Nicolas tinha falado. O Nicolas tinha falado que 4/3 era equivalente a 8/9. Tinha sido você, né, Nicolas, que falou isso. Sim. Então, não é. Mas tem uma fração que é bem parecida, que é 8/6. Ok? Por que que essas frações são equivalentes? Porque também, se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, olha lá. 4 vezes 2 dá 8, 3 vezes 2 dá 6. Uma é equivalente à outra porque elas representam o mesmo valor. Que valor é esse? Se eu pegar e multiplicar e dividir o 4 por 3, ok? Eu vou ter lá, ó, 3 vezes 1 vai dar 3, aqui o resultado vai dar 1. Aqui vem a vírgula, dá 3, ok? E daí eu vou continuar aqui com 3,3. Acertei. Então, ó, o resultado da divisão ali é 1,33. 4 dividido por 3, o resultado é 1,33. 8 dividido por 6, o resultado também é 1,33, ok? Então, o número decimal que representa essas duas frações equivalentes é 1,33, tá? Então, dei exemplos aí para os dois extremos aí, para as duas atividades que vocês tinham feito aí. Parabéns, pessoal. Agora eu acertei, né? Agora Eu tá dando pensando certo. assim, eu procurando me matando com alguma coisa relacionada com 4/3. Agora eu achei. Você já logo falou e já acertei. Muito bom. Muito bom. Obrigado pela Muito dica. bom. Parabéns. Que dicona! Então, vamos lá para a nossa... Opa! Para a nossa atividade de retrospectiva aí, pessoal. Aham. Vamos escolher qual nível, Rô? Coloca o nível 2. Eu acho que o nível 2 vai ser de boa. Nível 1. Boa. Nicolas, vou começar por você. Escolha 2 pedacinhos de favo aí. O de Vai, cima e o de rápido. baixo. Ah, o de cima e de baixo, entendi. Nossa, é não muito são- rápido. Muito rápido, não são equivalentes. Boa. Ah, Deixa eu ver outra pessoa para chamar aí. Arthur. Penúltima coluna. Foi tentar colocar número? É, Agora, última coluna, último bloco. aqui. Tá, não eram equivalentes. Deixa eu chamar... Camila, escolha algumas cartinhas aí. 15 e 12. 15 e 12.
Um décimo. 9 sobre 100. Não. Ok, vamos de Joana. Joana, escolha duas cartinhas. 11 e 2. 11 e 2. Ó, 0,1. 11. Ai, Jesus, Análise. desculpa. Não deu. Não, 0,1 e 0,025. Henrique Peixoto, escolha duas cartinhas aí, por favor. 13 e 16. 13 e 16. Sim. 0,7. 0,09. Não são. Não foi dessa vez. Sávio, escolha duas cartinhas aí. 2 e 12. 2. 0,1. 9 sobre 100. Não, esse 9 sobre 100 já apareceu, gente. Vocês só não estão E ligados. já apareceu 0,1 e 1 sobre 10, viu? Verdade. Só para avisar. Verdade. Vamos lá, Nicolas, pode falar agora. 15 e 7. 15 e 7. Um décimo. 0,06. Ah, tá quase isso, um jogo de azar. Sabe aquele jogo de cassino? Então, Tá quase isso. Arthur, Tô pode apostando escolher. muito. 16 e 5. 16 e 5. Não, 0,09 e 7 sobre 100. Sobre 100. Isso. Vamos ver, Joana. 14 e 3. 14 e 3. Oi. 0,7. 1 sobre 25. Não foi dessa vez. Camila. Número 13 e 8. 13 e 8. 1 sobre 100. 0,7. Não foi. Ai, meu Deus, que agonia. Henrique Peixoto. Fala, professor, pode falar. 7 e 10. 7 e 10. Vamos ver. 0,06. 0,04. Não. Juan, diga um. Diga um. Ó, pior que eu não lembro onde é que tá. Deixa eu ver. Eu acho que é o 15. Putz. E o... Oh, meu Deus do céu. Onde é que tá agora? Vai. Eu acho que tá por aqui. Eu não tenho Eu certeza. acho que é o 3. Rua. Não é? Ah, meu Deus do céu. Viu? Eu também tô esquecendo. Ah, Vamos ver. Henrique Queiroz. Posso falar? 15 e 2. Ah, foi. Boa. nossa! Um décimo é igual o cara a acertou. 0,1. Muito bem. Último aí para a gente finalizar. Sávio, escolhe um. 1. Um e o outro. 11? 4. Isso. Isso 11 ou isso 4? 11. 11. Oi. Muito bem. 1 sobre 40 é a mesma coisa que 0,025. Muito bem. Vamos voltar, senão a gente vai ficar jogando até amanhã. Bom, pessoal, hoje nós aprendemos a reconhecer frações equivalentes de 3 métodos, certo? O método de olhar para o gráfico, o método de olhar para o número decimal e o método de olhar para os fatores, ok? 3 métodos aí de a gente reconhecer frações equivalentes. Muito importante aí.
Então, se você ficou com alguma dúvida, pessoal, não deixe de mandar para a gente, ok? E pessoal de casa aí também, se você ficou com alguma dúvida, manda nas nossas redes sociais, @alicerceedu, manda foto, manda vídeo, manda desenho. Se você conseguiu fazer as atividades ali, você também pode mandar para a gente. Vamos ficar muito gratos em receber as suas mídias aí. Pessoal, quero agradecer vocês pela participação de hoje. Nos vemos na nossa próxima aula, que no caso é amanhã, com uma aula de descoberta, bem legal. Isso! Pessoal, estou bem empolgado. Bom descanso para vocês. Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Tchau. Tchau. Boa noite, galera.